Já parou para pensar no que acontece com aquelas almas que simplesmente se recusam a partir, que fitam a luz divina, o portal da eternidade, os entes queridos que vieram lhes dar as boas-vindas e dizem: não, eu não vou. Raymond Moody dedicou 50 anos documentando milhares de experiências de quase morte e descobriu algo que vai mudar para sempre a forma como você entende a morte e o que reside além dela, porque a verdade é cristalina. Nem toda a alma está disposta a cruzar o rio, e o destino dessas almas é infinitamente mais perturbador do que qualquer filme de terror que Hollywood já ousou produzir. Se você já perdeu alguém e sentiu que essa pessoa ainda pairava por perto, se já despertou no coração da noite com a incômoda sensação de que não estava sozinho, se já se perguntou por que certos espíritos permanecem amarrados a lugares ou pessoas, então abra seus ouvidos, porque o que vou revelar agora vai mudar tudo. As pesquisas de Moody e de outros cientistas da consciência finalmente iluminam esse fenômeno que as religiões, talvez por medo, tentaram manter sob 7 chaves por séculos. E preciso ser honesto. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode transformar para sempre a forma como você lida com a morte, com o luto e até mesmo com a sua própria vida. Vamos começar pelo básico. O que acontece no instante exato em que a vida se esvai? De acordo com as pesquisas de Raymond Moody, minuciosamente documentadas em seu livro Vida Após a Vida e corroboradas por estudos da Universidade de São Paulo, ou Virgínia, quando o coração cessa sua dança e o cérebro é privado do oxigênio vital, algo extraordinário se manifesta. A consciência não se extingue como uma vela ao vento. Ela se expande. Os relatos convergem como rios para o mar. A pessoa se vê pairando acima do próprio corpo, testemunhando os médicos declarando o óbito, experimentando uma paz que nunca sentiu em vida. E então surge a luz divina, o famoso portal da eternidade. Os parentes que já partiram vêm ao seu encontro, estendendo a mão. Mas aqui reside um detalhe crucial, que a maioria dos vídeos sobre esse tema ignora olimpicamente. Nem todos seguem esse roteiro predefinido. Moody catalogou centenas de casos em que a alma simplesmente estacionou no meio da jornada. Olhou para tudo aquilo e disse: não. E o que se desenrola após essa recusa é onde a trama se adensa e se torna, no mínimo, fascinante. Existem, fundamentalmente, 6 razões que levam uma alma a rejeitar a partida. E cada uma delas engendra um tipo distinto de experiência pós-morte. A primeira delas é o receio. Parece um paradoxo, não é mesmo? A pessoa morre, vislumbra a luz divina, experimenta a paz, e ainda assim sente receio de seguir adiante. Mas quando você desvenda o que se esconde por trás desse receio, e tudo se encaixa. Inúmeras almas carregam o fardo da culpa, passaram a vida inteira sendo bombardeadas com a ideia de que seriam submetidas a um ajuste de contas divino após a morte, que um tribunal celestial exporia cada um de seus pecados, que o inferno seria seu destino, caso não fossem suficientemente boas. E quando o momento da partida se aproxima, esse receio paralisa a alma. Ela prefere permanecer em um limbo, em uma espécie de sala de espera eterna, a enfrentar o que imagina ser um julgamento implacável. A ironia reside no fato de que, segundo os relatos das próprias experiências de quase-morte, esse temido julgamento não existe da forma como as religiões o pintam. A revisão da vida acontece, inegavelmente. A alma revisita cada uma de suas ações
e sente o impacto que causou nos outros. Mas não há um juiz externo ditando a sentença. A própria alma se autoavalia. No entanto, o receio impede essas almas de desvendarem essa verdade libertadora. Elas permanecem aprisionadas em um terreno intermediário, aterrorizadas por algo que sequer existe da forma como imaginam. A segunda razão é a morte súbita ou traumática. Imagine a cena: morrer em um acidente de carro. Em um instante, você está dirigindo, absorto em pensamentos sobre o jantar. No instante seguinte, você se vê pairando acima do seu corpo destroçado, sem sequer entender o que aconteceu. Moody documentou dezenas de casos semelhantes. Almas tão atordoadas que sequer percebem que desencarnaram. Elas tentam se comunicar com as pessoas ao redor, mas ninguém as ouve. Tentam tocar em objetos, mas suas mãos os atravessam como se fossem miragens. Tentam retornar ao corpo, mas são impedidas. Essa confusão pode perdurar por anos, décadas até. A alma permanece presa ao local da morte, revivendo os últimos momentos, tentando desesperadamente entender onde errou. E aqui reside um detalhe inquietante. Essas almas não estão propriamente sofrendo, no sentido tradicional da palavra. Elas se encontram em um estado de suspensão, como alguém que desmaiou e ainda não despertou. O cerne do problema é que, enquanto não acordam, não conseguem seguir adiante. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, ou Virgínia, dando continuidade ao trabalho de Moody, catalogaram casos em que soldados mortos em combate foram avistados por décadas nos mesmos campos onde tombaram. Vítimas de acidentes aéreos que ainda vagueavam pelos destroços fumegantes. Pessoas assassinadas que sequer sabiam que haviam sido ceifadas. Um dos casos mais marcantes envolve uma mulher que pereceu em um incêndio. Por 20 anos. Os moradores da casa reconstruída relataram avistar uma figura feminina correndo pelos corredores, como se ainda tentasse desesperadamente escapar das chamas. Ela não interagia com ninguém, apenas revivia aquele momento terrível, presa em um loop de confusão e desespero. Foi somente quando um pesquisador visitou o local e se dirigiu a ela, explicando gentilmente que o incêndio havia cessado, que ela estava segura, que podia finalmente partir, que os relatos cessaram. A alma finalmente compreendeu e alçou o voo. A terceira razão, talvez seja a mais compreensível de todas, as pendências terrenas. Existem almas que simplesmente não conseguem partir, porque deixaram algo de suma importância por fazer, uma promessa não cumprida, um perdão não solicitado, uma verdade silenciada. Moody relata o caso de uma senhora que faleceu sem revelar aos filhos a localização de documentos cruciais da família, durante meses após sua morte. Os filhos relataram sonhos vívidos em que ela surgia, apontando para um local específico da casa. Ao verificarem o local indicado, encontraram exatamente o que ela ansiava revelar. Esse tipo de alma não se encontra aprisionada por receio ou confusão, mas sim por um propósito, e geralmente consegue seguir em frente assim que a missão é cumprida. Mas aqui reside a armadilha. E se a missão jamais for cumprida? E se os vivos se mostrarem surdos aos sinais? E se a pendência terrena for algo impossível de resolver? Nesses casos, a alma pode permanecer presa indefinidamente, não por um castigo divino, mas por uma escolha pessoal, por uma lealdade inabalável a algo que já não pode ser alterado. A quarta razão é o apego extremo às pessoas amadas. Essa talvez seja a mais complexa e dilacerante de todas as razões. Existem almas
que simplesmente não conseguem suportar a ideia de abandonar seus filhos, seus cônjuges, seus pais. O amor que nutrem é tão avassalador que se transforma em correntes invisíveis que as mantém atreladas ao plano físico. Uma mãe que falece deixando filhos pequenos, um marido que parte antes de sua esposa, um filho que se vai antes de seus pais. O vínculo emocional é tão profundo e enraizado que a alma prefere permanecer em um estado intermediário, velando por seus entes queridos, em vez de seguir para o lugar a que pertence. E aqui reside o paradoxo cruel, esse apego, que nasce do mais puro amor. Pode se converter em uma prisão, tanto para a alma que partiu, quanto para aqueles que ficaram. A alma que permanece aprisionada não consegue evoluir, não consegue alcançar os níveis mais elevados de consciência, não se prepara para futuras encarnações. Ela fica estagnada, observando uma vida da qual já não faz mais parte. E os vivos? Os vivos sentem essa presença, muitas vezes sem entender o que é. Sentem um peso, uma tristeza persistente, uma dificuldade em seguir adiante, porque a alma que ficou está, de certa forma, prendendo todos no mesmo lugar. Raymond Moody é enfático sobre isso. O luto saudável permite que tanto os vivos quanto os falecidos sigam em frente. O luto que se transforma em um apego obsessivo cria uma armadilha para ambos os lados. E essa não é apenas uma observação espiritual. Pesquisas recentes em neurociência mostram que o luto prolongado e intenso afeta fisicamente o cérebro. As mesmas áreas ativadas durante o vício são ativadas durante o luto não resolvido. O cérebro literalmente se torna viciado na presença da pessoa que partiu. Isso explica por que algumas pessoas simplesmente não conseguem superar a perda. Não é fraqueza, é química cerebral. Mas assim como qualquer vício, pode ser superado com consciência e trabalho interno. Uma jornada de autoconhecimento e aceitação. A quinta razão é algo que poucos pesquisadores têm coragem de mencionar: a identificação exagerada com o corpo físico. Durante toda a nossa vida, nos identificamos com o nosso corpo. Eu sou essa face no espelho. Eu sou essas mãos, essas pernas, esse coração que pulsa. Quando desencarnamos, essa identificação deveria se dissolver naturalmente. A alma deveria perceber que ela não era o corpo, apenas o habitava, como um templo passageiro. Mas algumas almas estão tão unidas à identidade física que não conseguem aceitar essa separação. Elas continuam se vendo como o corpo que foram. Continuam tentando interagir com o mundo físico como se ainda tivessem carne e osso. Uma ilusão persistente. Essas almas frequentemente aparecem para os vivos exatamente como eram em vida. Mesmas roupas, mesmos trejeitos, mesma aparência. Porque é assim que ainda se veem. É assim que ainda se definem. Uma imagem cristalizada no tempo. O problema é que essa identificação as impede de acessar sua verdadeira natureza. É como alguém que insiste em usar uma fantasia mesmo depois que a festa acabou. A fantasia limita, restringe, impede de ser quem realmente é. Uma prisão autoimposta. A sexta e última razão é talvez a mais trágica de todas: os vícios. Moody e outros pesquisadores documentaram casos de pessoas que morreram no auge de um vício: álcool, drogas, jogo, sexo, qualquer coisa que tenha dominado completamente a consciência da pessoa em vida. Quando essas almas partem, elas ainda carregam o desejo, ainda sentem a compulsão, ainda querem aquela sensação que só o vício proporcionava. Uma ânsia insuportável. E como não tem mais corpo para satisfazer esse desejo, elas ficam presas,
Algumas se aproximam de pessoas vivas que têm o mesmo vício, tentando de alguma forma participar da experiência. Um ciclo vicioso que se perpetua. Outras ficam vagando por lugares onde o vício era praticado, bares, casas de jogos, becos escuros, cenários de desespero e perdição. Essas são as almas mais perdidas de todas, porque nem percebem que estão mortas. Estão tão consumidas pelo desejo que não conseguem ver mais nada. Nem a luz divina, nem as pessoas amadas, nem a possibilidade de algo melhor. Uma escuridão profunda. Moody conta o caso de um homem que morreu de overdose num cortiço na boca do lixo. Durante anos, os moradores relataram estranhos fenômenos naquele quarto. Cheiro de cigarro quando ninguém havia fumado. Objetos que apareciam fora do lugar. Uma sensação pesada de angústia que fazia as pessoas se sentirem mal. Quando investigadores do paranormal examinaram o caso, concluíram que a alma do homem ainda estava ali, ainda buscando a próxima dose, ainda presa no último momento de sua existência física. A consciência estava tão fragmentada pelo vício que nem conseguia perceber que o corpo já não existia mais. Uma tragédia sem fim. Casos como esse mostram algo importante. O estado em que desencarnamos importa. A clareza mental no momento da passagem pode determinar se a alma segue em frente suavemente ou fica perdida no próprio labirinto. Uma reflexão essencial. Agora, você deve estar se perguntando: e essas almas ficam presas para sempre? Não existe saída. Uma pergunta crucial. Aqui é onde as descobertas de Moody se tornam realmente fascinantes. A resposta é não. Nenhuma alma fica presa para sempre. Mas o tempo que cada uma leva para se libertar varia enormemente. Pode ser dias, pode ser anos, pode ser séculos. Uma jornada individual e imprevisível. E o que determina esse tempo? A chave para a libertação. Consciência. No momento em que a alma percebe sua situação. No momento em que ela entende que está presa e por que está presa. Ela ganha a capacidade de se libertar. É como acordar de um sonho. Enquanto você está sonhando, tudo parece real. Mas no instante em que você percebe que é um sonho, você pode escolher acordar. Uma epifania libertadora. O problema é que muitas dessas almas não têm ninguém para ajudá-las a perceber. Elas estão sozinhas no seu próprio limbo particular, sem nenhuma referência externa que as faça questionar sua situação. Um isolamento doloroso. E aqui entra algo que vai te surpreender. Os vivos podem ajudar. Não estou falando de rituais elaborados ou exorcismos dramáticos. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais poderoso. Comunicação. Quando um vivo reconhece a presença de uma alma presa e se comunica com ela, algo extraordinário acontece. A alma percebe que está sendo vista. Percebe que não está completamente sozinha. E essa percepção pode ser o gatilho que faltava para ela despertar. Uma conexão que transcende os mundos. Moody relata casos em que famílias, ao perceberem que um ente querido não havia partido completamente, simplesmente conversaram com ele. Disseram que estava tudo bem, que podiam ir, que seriam amados para sempre, mas que era hora de seguir em frente. Um gesto de amor e libertação. E as almas foram. Não porque foram forçadas, mas porque finalmente receberam permissão. Permissão para soltar o apego. Permissão para deixar as pendências terrenas. Permissão para seguir. Um presente de despedida. Em seu livro Reuniões, Moody descreve uma técnica chamada Psychomanteon, inspirada nos antigos oráculos gregos. É uma forma de facilitar a comunicação entre vivos
e mortos, permitindo que questões pendentes sejam resolvidas e que almas presas possam finalmente encontrar a paz. O processo é simples, mas profundo. O vivo entra num estado de relaxamento profundo, num ambiente escuro com um espelho, e permite que a mente se abra para a comunicação. Moody relata que em cerca de 50% dos casos, as pessoas experimentam algum tipo de contato com o falecido, uma ponte entre os dois planos. Mas o mais impressionante não são as visões em si, é o efeito que elas têm. Pessoas que passaram anos carregando culpa por coisas não ditas encontram paz. Famílias que estavam fragmentadas pelo luto conseguem se reunir novamente. E almas que pareciam presas finalmente encontram o caminho, uma cura profunda e transformadora. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que você pode fazer agora, enquanto ainda está vivo, para garantir que sua própria alma não fique presa quando chegar a hora? Uma reflexão essencial para todos nós. Essa pergunta é mais importante do que parece, porque tudo o que discutimos até agora, o receio, a morte súbita, as pendências terrenas, o apego, a identificação com o corpo, os vícios, tudo isso pode ser trabalhado enquanto ainda estamos vivos. Lembra do receio do ajuste de contas divino. E você pode resolver isso agora. Pode fazer as pazes com suas ações passadas. Pode perdoar a si mesmo pelos erros. Pode entender que a culpa que carrega é um peso que você mesmo colocou nos próprios ombros. Lembra das pendências terrenas. Você pode resolvê-las agora. Pode dizer o que precisa ser dito. Pode pedir os perdões necessários. Pode revelar as verdades que estão guardadas. Não espere estar no leito de morte para fazer isso. Lembra do apego às pessoas amadas. Você pode começar a praticar o amor sem apego agora. Pode amar intensamente, sem se fundir com o outro. Pode criar vínculos profundos, sem criar correntes. Pode ensinar seus entes queridos a viverem sem você, para que, quando você partir, eles consigam seguir. Lembra da identificação com o corpo. Bem, você pode começar a perceber sua verdadeira natureza agora, através de meditação, de reflexão, de qualquer prática que te ajude a entender que você não é apenas esse corpo, que existe algo em você que estava aqui antes desse corpo nascer e que continuará depois que ele se for. E os vícios? Bem, você sabe o que precisa fazer. A morte não é o momento de resolver essas questões. A morte é apenas a passagem. O trabalho real acontece aqui, agora, enquanto você ainda tem a oportunidade. Mas existe outro aspecto dessa discussão que preciso abordar, e ele pode ser desconfortável, e se você estiver mantendo uma alma presa sem saber. Lembra quando falei sobre o luto que se transforma em apego obsessivo? Sobre como isso cria uma armadilha para ambos os lados. Muitas pessoas, movidas pelo amor e pela saudade, inadvertidamente prendem as almas de seus entes queridos. Não por maldade, por amor, mas um amor que se recusa a soltar. Aquela mãe que vai ao túmulo todo dia e implora para o filho voltar. Aquela viúva que mantém o quarto do marido exatamente como ele deixou, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Aquele pai que não consegue falar do filho, que partiu sem desabar em lágrimas. Mesmo anos depois, esse tipo de luto, por mais compreensível que seja, envia uma mensagem para a alma que partiu. Uma mensagem que diz: eu não consigo viver sem você. Então, por favor, não vá. E muitas almas, movidas pelo mesmo amor, atendem a esse pedido. Ficam, mesmo quando deveriam ir. Raymond Moody enfatiza que o luto saudável não é esquecimento. Não é fingir que a pessoa não existiu. Não é seguir em frente como se nada tivesse acontecido.
Luto saudável é honrar a memória, enquanto libera a alma. É dizer: eu te amo, sempre vou te amar, mas você pode ir agora. Eu vou ficar bem. Isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Perder alguém que amamos é uma das experiências mais dolorosas que existem. Mas se você realmente ama essa pessoa, o maior presente que pode dar a ela é a liberdade de seguir. Vou te contar um caso que Moody relata em seus livros e que ilustra perfeitamente isso. Uma senhora, Dona Helena, perdeu o marido, seu Antônio, depois de 40 anos de casamento. Eles tinham uma conexão tão profunda que ela simplesmente não conseguia aceitar que ele tinha ido. Todas as noites ela conversava com ele como se ele ainda estivesse ali. Todas as manhãs ela preparava o café da manhã para dois. Anos se passaram assim. Ela não refez a vida, não saiu com amigas, não cultivou novos interesses. Sua existência inteira girava em torno do marido morto, e então ela teve um sonho tão vivido que mal podia ser chamado de sonho. O marido apareceu para ela, mas não estava feliz, estava cansado, exausto, e disse algo que ela nunca esqueceu: eu preciso ir, mas você não me deixa. Cada lágrima sua é uma corrente nos meus pés. Eu te amo, mas preciso que você me ame o suficiente para me deixar partir. Ela acordou em lágrimas, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de compreensão, de liberação. Naquele dia, ela arrumou os pertences do marido, não jogou fora, guardou com carinho, mas guardou. Ela retomou contato com amigas, voltou a fazer coisas que gostava, começou a viver novamente. E nunca mais teve aquela sensação de que ele ainda estava ali, porque ele, finalmente, tinha conseguido ir. Essa história me leva ao último ponto que quero abordar. Existe uma perspectiva diferente sobre tudo isso, uma perspectiva que alguns pesquisadores, incluindo colegas de Moody, defendem, e ela pode te surpreender. E se nenhuma alma fica realmente presa? E se o que chamamos de almas presas, espíritos terrenos, fantasmas, for apenas uma projeção, uma espécie de resíduo energético que a consciência deixou para trás, mas não a consciência em si? Segundo essa visão, quando morremos, a essência verdadeira sempre segue em frente, sempre, sem exceção. O que pode ficar para trás é uma espécie de impressão, como uma pegada na areia. A pegada parece real, tem a forma do pé, mas não é o pé. Essa teoria explicaria por que algumas aparições parecem repetir sempre as mesmas ações. Por que alguns fantasmas parecem não ter consciência real. Apenas repetem um loop infinito. Não são almas presas, são gravações energéticas, ecos de momentos intensos que ficaram impressos no tecido da realidade. Mas então, como explicar os casos em que a alma claramente demonstra consciência? Dito os casos em que ela se comunica, revela informações que ninguém mais sabia, responde a perguntas específicas. Moody admite que não tem uma resposta definitiva para isso, e talvez ninguém tenha. Estamos lidando com territórios da consciência que a ciência ainda não consegue mapear completamente. O que ele diz, com base em 50 anos de pesquisa, é o seguinte: se almas ficam presas, não ficam para sempre. A natureza da consciência é movimento, é evolução, é expansão. Ficar parado é contra a própria essência do que somos. Então, mesmo que uma alma fique temporariamente presa, eventualmente ela encontra o caminho. E nós, os vivos, podemos ajudar, podemos enviar amor sem apego, podemos dar permissão para partir, podemos resolver nossos próprios negócios inacabados para não criarmos mais correntes que prendem e, acima de tudo, podemos viver de uma forma que, quando nossa hora chegar, não reste
nada nos segurando aqui. Você acabou de receber informações que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem conhecer. Informações sobre a natureza da morte, sobre o que pode acontecer depois, sobre como ajudar quem já partiu e como se preparar para sua própria passagem. Esse conhecimento não está nos livros didáticos, não está nos cultos religiosos tradicionais, está nas pesquisas de homens como Raymond Moody, que dedicaram suas vidas a investigar o maior mistério da existência humana. Quando você clica no Super Thanks, você não está apenas fazendo uma doação, você está apoiando a continuidade deste trabalho de revelação. Não está dizendo que esse tipo de conteúdo importa, que você prefere verdades incômodas a mentiras confortáveis. E isso diz muito sobre quem você é. Agora quero te deixar com uma reflexão final. Tudo o que discutimos hoje, o receio, a confusão, as pendências terrenas, o apego, a identificação com o corpo, os vícios. Nenhuma dessas coisas é um problema apenas para a hora da morte. São problemas que afetam a qualidade da sua vida agora. O receio do ajuste de contas divino, que paralisa almas no momento da partida, é o mesmo receio que te impede de viver plenamente agora. O apego que prende almas às pessoas amadas é o mesmo apego que sufoca relacionamentos enquanto estamos vivos. Os vícios que mantêm almas perdidas são os mesmos vícios que destroem vidas aqui e agora. A morte apenas revela e amplifica o que já estava presente. Então, a pergunta real não é: como posso garantir que minha alma não fique presa quando eu morrer? A pergunta real é: como posso viver de forma tão plena, tão consciente, tão livre, que quando a morte chegar, eu esteja pronto para ir sem olhar para trás? Essa é a verdadeira mensagem de 50 anos de pesquisa sobre experiências de quase morte, segundo Raymond Moody. Não é sobre a morte, é sobre a vida. Sobre viver de uma forma que a morte seja apenas mais uma transição, não um trauma. Agora, eu quero ouvir de você. Você já sentiu a presença de alguém que partiu, mas parecia ainda estar por perto? Você acha que existem almas presas ou acredita que todas seguem em frente automaticamente? Você tem alguma pendência terrena que precisa resolver enquanto ainda há tempo? Deixe nos comentários, porque este canal é construído por buscadores como você. Pessoas que não se contentam com respostas prontas. Pessoas que querem entender os mistérios mais profundos da existência. E se este vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que perdeu uma pessoa amada. Alguém que tem receio da morte. Alguém que está preso em padrões que podem segurar sua alma quando chegar a hora. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, viva de forma que sua alma esteja sempre livre para partir.